né, a gente vai falar, entrar justamente, né, o Flamengo encerrou, né, hoje a sua preparação para o clássico contra o Fluminense. E aí nós temos aqui, né, o Paulo Souza vai ter que fazer algumas mexidas, então, mais uma vez ele não vai conseguir repetir o time, porque vai lembrar, né, ele perdeu aí Marinho e Vitinho, né, os dois lesionados, saíram sentindo e tal, dificilmente atuam, mas, né, eles aí, o Paulo Souza pode contar com Arrascaeta e Bruno Henrique, né, os dois entraram no segundo tempo, inclusive o Flamengo não ganhou em volume, né, mas em qualidade e eficiência nas suas jogadas no segundo tempo contra o Fluminense. E com a entrada desses dois jogadores, não preciso nem dizer da importância. A gente deve ter também novidade, né, na zaga, né, já que o nosso querido Fabrício Bruno também saiu lesionado. E aí, Paulinho, a gente tem a provável escalação, não sei se você consegue ver, né? E consegue visualizar aí a provável escalação? Sim, sim, tá comigo aqui. Então, aí você pode mandar bala, a galera também pode ir comentando qual a escalação que vocês colocariam, porque a gente tem algumas dúvidas ali nessa provável escalação. E aí você passa e dá também sua opinião, o que você acha aí, como que o Flamengo deve ir a campo amanhã. Beleza, então só para contextualizar, né, o Fabrício Bruno saiu machucado, né, saiu com dores, mas os exames não constataram lesão. Então isso é menos mal, né? Ele só não tem condições de ir a campo, tá em tratamento, mas não tem lesão. O Vitinho, por sua vez, foi diagnosticado uma lesão na coxa direita, ele também já iniciou o tratamento. Então, a gente tem desfalque tanto na zaga quanto no ataque, né? Mas também, como você falou, tem os retornos aí do Bruno e do Arrascaeta. Então eu vou ler já falando as minhas opções aonde tem ou, e depois quero ouvir de você também. Então, o Flamengo vai a campo com Hugo, Gustavo Henrique, pelo amor de Deus, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, se tiver em condições, não acho que o Mateuzinho fez uma partida muito boa no último jogo. Acredito que se o Rodinei tiver recuperado, ele vá com o Rodi. Arão, João Gomes e Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique lá na frente. Eu ainda botaria o BH no lugar do Pedro, mas eu quero saber de você, ô Túlio. BH ou Pedro, Rodinei ou Mateuzinho, Gustavo ou Léo Pereira? Eu iria, né, acho que é parecido com o seu aí, bem parecido, né? Hugo Souza, né, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, João Gomes, Arão, né? Se o Thiago Maia tivesse 100% aí, não sei porque ele, por exemplo, não entrou no último jogo, iria de Thiago Maia e João Gomes. Na esquerda, o Everton, né? Everton Ribeiro. Lá na frente, claro, o Arrascaeta, pô, sacanagem. E eu também iria, né? A dupla, vamos dizer assim, a dupla de ataque, né? Colocaria o Bruno Henrique mais enfiado ali, encostado, né? Jogando mais como um segundo atacante e o Gabigol lá na frente, né? A galera vem aqui questionando bastante e essa questão da zaga, porque assim, a questão do Paulo Souza, a gente vai falar depois sobre a situação dele, mas falando especificamente sobre, nesse momento, sobre as escolhas, não é nenhum absurdo dele voltar a escolher o Léo Pereira amanhã, né? A gente estava aqui nos bastidores falando, porque assim, eu não consigo entender, Paulinho, e você pode falar também, e aí eu vou pegar aqui primeiro do meio campo para trás, né? Começando aqui na zaga. O Gustavo Henrique perdeu espaço com o Paulo Souza, né? De forma assim, ele teve uma lesão e tal, já se recuperou, e vamos lá, ele em 2020 foi, na minha avaliação, né, junto com o Arão ali, fez a dupla de zaga, a maioria dos jogos, inclusive, a dupla que mais atuou no Flamengo em 2020, foi importantíssimo e vem crescendo. Ele falhou em algumas outras partidas? Sim, mas nenhuma mais. Acho que a última falha dele, de fato, assim, que ele teve uma interferência, vamos dizer assim, na execução de um fundamento, alguma coisa nesse sentido, foi o gol do Racing pela Libertadores 2020, né? Depois ele errou no posicionamento, errou às vezes não acompanhar um atacante, né? Uma situação mais de jogo, de movimentação e posicionamento, sim, mas ele, na minha opinião, está muito à frente do Léo Pereira. E eu afirmo isso aqui já antes das falhas do Léo Pereira desse ano, né? Desse ano. Então não consigo entender a escolha do Paulo Souza, mas tudo é possível. Ele pode ir com o Léo Pereira amanhã. Rodinei e Mateuzinho. Na minha avaliação, o Mateuzinho esse ano, e aí eu não sei se é porque
por conta dele estar numa posição diferente, jogar de ala, né, é um pouco diferente de você atuar como lateral. Como lateral ano passado, por várias vezes a gente até chegou a debater isso aqui, né? O Isla era convocado direto e falar, pô, o Isla vai voltar, vai ganhar a posição, pô, o Mateuzinho tá merecendo. Mas esse ano, né? E até pelo fato do Flamengo não trazer ninguém para ali, pelo lado direito, para atuar como ala, o Rodinei, em pleno 2022, aí eu vou aqui parafrasear o Vicente Alves, assim, pô, a gente tem uma receita, né, um faturamento bilionário e continua com o Rodinei no elenco. O Rodinei é o melhor jogador do Flamengo ali pelo lado direito. Como é que eu vou colocar? Felizmente / infelizmente, porque na minha avaliação, ele estando à disposição, não foi para o último jogo porque ele sentiu um desconforto e acabou sendo poupado, ele é o titular. Mateuzinho, eu até falei, o Simon na época se surpreendeu, pô, mas como assim? Que eu falei, o jogo contra o Bangu, o Mateuzinho não jogou nada. Ele não jogou nada contra o Bangu, não jogou nada contra o Vasco, não jogou nada agora contra o Fluminense. Também, né? Então, hoje, até pela situação do Isla, que aí também vai na questão extracampo, o Rodinei é o melhor jogador ali. Na minha avaliação, tem que ir com o Rodinei. Mas assim, voltando, né, até para você comentar também, do Paulo Souza a gente pode esperar tudo. Né, como foi o último jogo, dele vir com o Marinho, que há 2 semanas atrás, todo mundo, pô, Marinho não joga, e não sei o quê. Aí Marinho jogou o segundo tempo contra o Vasco e entrou como titular contra o Fluminense. Então, mas eu queria saber sua opinião sobre essas escolhas do Paulo Souza, tanto na questão da zaga e também, né, do Mateuzinho. Até porque a gente sempre defendeu o Mateuzinho aqui, mas, pelo menos na minha avaliação, ele não vem tão bem hoje na direita ali. O Rodinei é o que mais está merecendo. Concordo. E falar sobre o Gustavo Henrique eu falo com bastante tranquilidade, inclusive, né? Desde 2020 eu venho enaltecendo o Gustavo. Desde 2020, você sabe, você faz programa comigo desde então. Sempre venho falando que eu acho que o Gustavo Henrique é muito injustiçado, sim. Eu acho que pegam ele para Cristo, sim. Já falhou algumas vezes, já. Mas como você trouxe muito bem, há muito tempo ele não tem falhas determinante para um resultado, como o Léo Pereira segue falhando desde então, e ele nunca parou de falhar e ser em momentos importantes, né? O Fabrício Bruno, e aí, para poder contextualizar a ideia, sou um cara que eu acho que dos 4, né? Sem contar o Santos, dos 4 reforços que nós trouxemos, foi o cara que chegou com menos status, digamos assim, e é o cara que mais surpreendeu, né? O Fabrício, que parece não ter sentido o manto, desde que ele começou a atuar, ele entrou muito bem, não à toa ele vem sendo titular, né? E foi só ele sair, ele inclusive, o Flamengo foi um dos melhores na minha avaliação contra o Fluminense, o tempo que ele ficou praticamente o tempo todo, né? Porque ele saiu aos 35 do segundo tempo. Então, para mim, junto com o João Gomes, o Fabrício Bruno foi um dos melhores jogadores do Flamengo contra o Fluminense. É um cara que nem tinha tanta expectativa assim. Acho que a gente perde sim por não tê-lo amanhã, considerando que ele tá bem, ele tá um cara que entrou bem ali, se enquadrou bem ali junto com o Davi e com o Felipe. E volto a falar sobre o Gustavo, acho o Gustavo injustiçado, acho que o Léo Pereira tá, atrás do Gustavo, mas muito, mas não é pouco não, é muito. Espero de verdade que o Paulo não escalhe o Léo Pereira amanhã, porque foi só ele entrar, né? Foram 2 gols na conta dele, os 2. É claro que o Arão também falhou, o Filipe Luís que não conseguiu acompanhar, mas os 2 foram de primeiras falhas, né? A primeira falha foi o primeiro gol, que foi o Léo total, né? Que ele descompassou ali e perdeu a bola, e aí o Felipe não conseguiu chegar. E aí o Arão também no segundo, que lerdaço, que inclusive se o Thiago Maia tivesse à disposição, eu acho que o Thiago poderia começar jogando. E isso até porque eu e o Túlio, a gente defende o Arão, mas a gente também não é porque a gente gosta do jogador que a gente vai passar a mão, né Túlio? O Arão, diversos lances. O João Gomes dá maior pique, tem um lance específico que o juiz corre mais rápido que o Arão, pô, voltando para marcar. Então, eu acredito que sim, o Gustavo deveria ter chance. Claro que foi como você falou, ele estava vindo de lesão, não sei se nesse meio tempo ele não conseguiu, como é que fala? Corresponder às expectativas do Paulo nos poucos treinamentos que ele realizou bem, mas eu acredito que aí você tendo, não tem o Fabrício, não tem o Pablo, machucado também, Rodrigo Caio nem conta. Então, assim, entre você entrar com um cara que vai tomar porrada porque entregou os 2 jogos, eu entraria com a outra opção. Eu acho que isso aí é meio de você pensar, inclusive, na parte do mental do jogador, se ligou?
Até porque o Paulo é um cara que sempre bate nessa tecla. A gente precisa de concentração, a gente precisa de não sei o quê. Ele vai botar o cara que já vai entrar tomando. Porque se o Léo for titular amanhã, eu tenho certeza que a galera vai vaiar. Até porque a gente conhece a torcida do Flamengo, eu tenho certeza. E aí tu vai botar num jogo que você já tá em desvantagem um cara que. Será que ele vai ter cabeça pra aguentar sendo vaiado desde o começo? Não sei. Do Léo Pereira. Acho de verdade que não. Até porque a gente tem vários exemplos. O último jogo antes da final da Libertadores, que ele entrou e foi expulso e não podia jogar a final. Assim, a parada ridícula, o cara conseguiu ser expulso pra final. Então, não sei se valeria a pena. Então, iria de Gustavo. E Rodinei, concordo com você, né? Por mais que todo mundo tenha essa história de tipo assim, ah, cara, ele nem era pra estar aqui mais. Beleza, pra gente pode ser que ele não deveria estar aqui. Mas no momento, ainda bem que ele tá, pô. Porque o Willian não tava jogando nada pelo Flamengo. O Mateuzinho a gente sempre defende aqui. E eu e o Túlio, a gente sempre também foi muito afinado em relação ao Mateuzinho titular, né, na última temporada. Mateuzinho Isla? Não, Mateuzinho titular. Mas também não tá conseguindo atuar bem. Então, ainda bem, dos males o menor, pô, ainda bem que o Rodinei tá aqui. E vamos torcer pra ele amanhã ele estar à disposição, né, e tá bem fisicamente pra poder jogar. Se o Thiago puder jogar aí, eu colocaria ele aí no lugar do Arão. Até entrando nessa questão do jogo passado, no segundo gol, né, conta com o erro ali do Arão, que na minha avaliação, né, ali foi um erro coletivo, até o Felipe Luiz fala isso, né, porque era ele que estava atacando, assim, que é uma das coisas que a gente vai falar depois, mais especificamente do Paulo Souza, mas não dá para entender, né, tanto o Felipe Luiz como o Davi Luiz vão lá para frente e tal, e no segundo gol o Felipe Luiz está lá na frente tentando armar, né, um ataque do Flamengo, e aí o Arão dá aquela pataquada ali, não consegue fazer o corte, né? E depois, né, o Flamengo acaba tomando o segundo gol, porque o Léo Pereira também tá atrasado. E nessa questão do Arão chegar atrasado, eu cheguei a comentar isso na transmissão. Com 20 minutos do segundo tempo, você via já que o Arão estava cansado. O Arão estava cansado. O que ele tinha que fazer ali? Ele tinha que ter tirado o Arão. Colocado o Thiago Maia, minha primeira opção sempre, ou o Andreas. Mas o Andreas, ele falou em coletiva, não pode colocar porque o Andreas está sendo preservado emocionalmente. Por Né? isso que eu tô falando também do Léo, entendeu? Será que ele vai arriscar de botar o Léo, sabendo que o cara vai. Porque isso aí é óbvio, pô. Ele já tomou no último jogo, foi ele falhar, ele começou a vaia. Será que ele vai. Até por isso, porque ele sempre fala de pregar, vamos defender o emocional. Será que ele vai segurar e vai botar a bronca de botar o Léo Pereira?